Minha gente querida, vocês estão vendo aí de São Paulo, Luiz Henrique Oliveira, né, que está lá na expectativa de logo mais o jogo do Palmeiras, né, e evidentemente acompanhando também os times nacionais. Então, meus amigos, muito bom dia para vocês. Aqui o Fernando Sérgio falando contigo. E a gente começou diferente, começou com uma cara que vocês já conhecem há algum tempo, mas geralmente começa com a minha. Hoje foi com o nosso querido Luiz Henrique Oliveira, que faz um trabalho muito legal, colabora com o nosso programa às segundas-feiras, sempre com opiniões de quem sabe um pouco de futebol, aliás, sabe também muito de futebol, né? Então vamos lá. Luiz Henrique, bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. E aí? Como é que está aí o coração alviverde? Na expectativa de hoje à noite, né? Está praticamente classificado, como todos os outros brasileiros também estão, né? Parece que os times europeus dando a impressão, não todos, né? Estão desdenhando esse torneio, porque você viu o PSG ele foi perdendo o Botafogo de 1-0, o Chelsea perdeu o Flamengo por 3-1, o Palmeiras teve uma vitória e um empate, está com 4 pontos, basta só empatar com o Inter Miami, que também tem 4, vai a 5, os dois classificam. E aí a grande possibilidade é que o brasileiro logo nas oitavas, né? O Palmeiras pode cruzar, joga de cara com o Botafogo, ou o PSG, um dos dois, né? Ficando o Palmeiras em primeiro ou em segundo. Uma coisa é certa, ele vai pegar um desses dois nas oitavas de final. Dependendo dos outros grupos, pode cruzar até com o Flamengo nas quartas de final. Pode ter confronto brasileiro logo de cara. Nas oitavas, o Palmeiras passar, nas quartas também. Vai depender dos demais jogos, né? Mas o Palmeiras tá jogando futebol aparentemente bem, né? Vamos ver se na fase decisiva ele mantém esse mesmo ritmo, né? Porque fase de grupos é uma coisa, talvez você perdendo, você ainda consegue se recuperar. Mas a eliminatória perdeu, já era, né? Vai embora pra cá. É verdade. É o formato, né? O torneio, é o formato das Copas do Mundo com seleções. Mas eu acho que essa de clube veio para ficar, né? Inclusive a CBF já se candidatou à próxima Copa do Mundo de clubes para que o Brasil possa ser sede. Claro que há outros também que hão de se candidatar, parece até que uma já se manifestou também, mas é uma possibilidade real, é emocionante, não é não? O que você achou comparando com as Copas do Mundo de seleção? Sem dúvida, agora que não seja igual a Copa de 2014, que foi aqui, né? Com aquele vexame do 7-1, né? Não pode... Se bem que vai ser uma Copa do Mundo diferente. É diferente. Mas aqui os mundiais de fim de ano, parece que pelo que eu estou imaginando nas redes sociais, salvo engano, posso estar enganado, esses mundiais anteriores a FIFA pretende transformar-se em intercontinental. E os mundiais mesmo começar a partir desse dia de agora. Foi esse comentário que eu ouvi, agora não sei se procede, mas não deixa os outros clubes, os brasileiros, os europeus, que terem o seu mundial, que só vai mudar, só muda o layout, mas o formato é o formato é o mesmo. Agora eu tô curioso. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou curioso para ver como é que o nego vai levantar aquela taça, que aquilo é tudo, né? Menos a taça, é um negócio deste tamanho, você vê que no quadro aqui da internet não cabe. Só para pegar é complicado, hein? Só para levantar aquilo lá é complicado. Tem que ter uns 4, tem que ter uns 4. O formato mais tradicional, sei lá, é mais simpático, mais agradável, né? Você já imaginou uma corrida, a volta olímpica com um treco daquele tamanho, que deve pesar para dedéu? Pois é. Agora também tem uma dinheirama, né, que o clube que ganhar vai auferir, né? É o que eles estão falando aí. Cada um fala uma coisa, eu nem arrisco o número, se bem que eu ouvi outro dia alguém dizer que era 87 milhões, sabe Deus do que. Se de dólar seria uau.
Mas mesmo de real, pelo amor de Deus, isso no caso de um clube só, 100 e tantos mil, 187, foi o que alguém falou aí. Agora eu quero mandar um alô, antes de continuar esse papo contigo. O Adilson Furtieri Tatu, sempre muito gentil comigo, chamando de Pelé do rádio. Que isso, Adilson, valeu, querido, obrigado pelo teu carinho. E ele está torcendo pro Flamengo, botou Dali Flamengo, não só você, a Samira, minha mulher também, flamenguista de 4 costados, né? A Glória, a Marion Duarte, né? Um monte de gente está torcendo aí pelo Flamengo também. Na verdade, nós que somos, ficamos por aqui, porque infelizmente o Vasco não vem indo bem nas últimas competições, né? A gente torce para que seja um campeão brasileiro, se possível. Acho pouco provável, né, que dê 2 brasileiros na final, mas pode acontecer. Não acha, não? Eu acho muito difícil. Eu acho difícil dependendo do chaveamento. Se todos ficarem no mesmo lado da chave, um brasileiro vai acabar eliminando o outro, não vai ter como. Da mesma forma os europeus. Aí não tem jeito, aí é um mata-mata, né? E aí é questão de sorte, né? Você vê o sufoco que o Fluminense, aliás, parabéns ao Silvio Provenzano, que na próxima sexta-feira estará aqui conosco, mas o sufoco que o Fluminense, que o futebol é maravilhoso por isso, né? Então houve viradas e reviradas, né? E acabou que o Fluminense acabou ganhador e mereceu. Aquele primeiro gol do Arias, eu lhe digo do jeito que o Fluminense está crescendo com o Renato Gaúcho, pode surpreender. Pode surpreender. Claro. Né? Não é que os outros, por exemplo, já é esperado. O Palmeiras já é esperado. O Flamengo já é esperado. São 2 dos melhores elencos do Brasil. Mas o Fluminense vem correndo por fora. Né? E o Botafogo mostrou uma capacidade de obediência técnica naquele jogo que ganhou de 1-0, porque eles reconheceram o PSG é mais, veio goleando todo mundo e tal, então vamos trancar o PSG. Parabéns ao técnico português, que mostrou mais uma vez que é um cara que sabe das coisas. E parabéns aos jogadores do Botafogo, que se firmaram naquele sistema de defesa em que praticamente povoou, por assim dizer assim, o meio de campo, e os craques do PSG não sabiam o que fazer, né? Tiveram volume de jogo, tiveram 75% de volume de jogo, mas acontece que quem ganha é quem bota a bola lá dentro. E nesse particular, o Igor Jesus colocou a bola, e a simpatia do norte-americano, dono do futebol do Botafogo, né? Porque ele foi lá, apareceu, falou, pode, na vibração, engraxou o sapato de um, falou, I love Brasil, Brasil, né? Quer dizer, isso mostra realmente que o Botafogo fez um bom negócio do ponto de vista da SEF, né? Sociedade Anônima, SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol. Fez sim. Né? E agora tem o outro aspecto que foi alertado pelo nosso querido Silvio Provenzano, é que quando é SAF, o dono, que é milionário, ele visa lucro. Mas peraí, vamos fazer a seguinte pergunta: os outros times não visam lucro? Os outros times, quando vendem por uma fábula de dinheiro o jogador que despontava com 17, 18 anos, não está visando lucro? Ora, pelo amor de Deus, quem nessa vida que não visa lucro? O importante é o cara ser fiel àquilo que ele se propôs e saber das coisas. Eu acho que ele sabe. Mas olha, eu quero dar uns alôs aqui, passar logo para você com uma pergunta importante. O Wilson Alfradique, a Kátia Cardoso, a Zezé Ferreira, Felipe Belque, Marília Trindade, Sônia Monte, Cleide Stefânia, Carlos Montoiro, Carlos Engenheiro, nosso amigo querido, Osmar Dubrec, Nenel de Moraes, Marco Silva, Marquinho, secretário, e também o doutor Baltazar Salgado recebe nosso abraço. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quando começou, todo mundo estava assim, não, vai até as quartas de final. Você mesmo foi um que disse isso. Se chegar nas quartas de final, tá bom, né? E agora, mudou de opinião com relação não só ao Palmeiras, mas com relação a um dos times, qualquer que seja ele, do Brasil? Não, eu acredito que pelo menos nas quartas de finais dá para chegar sim. Qualquer um dos 4 brasileiros chegam sim nas quartas de final.
estão jogando futebol convincente, realmente, que surpreendeu alguns europeus. Surpreendeu. Né? Você vê o caso do Botafogo, caiu no grupo mais difícil, na minha opinião. Ele pegou o Borussia Dortmund logo de cara e não perdeu do Borussia. O Fluminense pegou uma chave relativamente fácil. O Palmeiras, eu acho que o adversário mais complicado na chave do Palmeiras, eu pensava que era o Porto. Não era o Porto. É esse que o Palmeiras vai jogar hoje, esse time do Messi. Mas assim, se o Abel fizer um esquema para anular o Messi, que é o principal articulador do time do Inter Miami, o Palmeiras consegue, na pior das hipóteses, o empate. Isso, mas tem que saber anular. Você não acha que nesse time do Palmeiras, que ele é bom como um todo, mas tá faltando o Rony nesse time? Ou seja, ou o Rony ou um goleador? Para jogar, mas o Abel já mesmo falou, não sei por qual razão, porque o Paulinho estava no Atlético Mineiro e foi seguido ao Palmeiras. Ele só consegue jogar até 30 minutos. Aí eu te pergunto, por que contratou um jogador que só joga isso ganhando um dinheirão? É verdade. Eu ouvi essa entrevista. O Atlético Mineiro deu literalmente um ponto no Palmeiras. O Palmeiras cedeu meio time pro Atlético Mineiro. Você falou do Rony. Você sabe, o Rony tá fazendo todo jogo no Atlético Mineiro. Você sabe, Mineiro. eu vi o nascimento do Paulinho no Vasco da Gama, era um excepcional jogador. Aí lamentei quando o Vasco vendeu o Paulinho lá para fora. Continuou sendo um bom jogador, mas não aquela excepcionalidade que a gente via no Vasco. Depois ele volta para o Atlético Mineiro e ele compôs uma linha de ataque por ali, com o Hulk, por exemplo, que se deu razoavelmente bem. Agora, como você falou, a pergunta quem pode responder é a Leila do Palmeiras ou a diretoria. Como é que você contrata uma pessoa que, por incrível que pareça, só pode ficar 30 minutos no jogo? Quer dizer, não é mesmo? Num torneio de responsabilidade. Agora, nesses 30 minutos, a pergunta que eu quero fazer para você, e você vai responder, ele está jogando alguma coisa nesses 30 minutos ou está participando só? Não, ele está jogando, mas não aquele futebol que ele estava jogando no Atlético Mineiro por conta da... Ele teve um histórico de lesão, né? Ele ficou um tempo afastado. Sei. Ele não tem mais aquele pique que ele tinha quando estava jogando no Atlético. Ele está jogando assim, meio que com cautela. Mas ele usado de improviso, na minha opinião. Ele é a solução? Pode até ser. Só que não pode jogar tudo nas costas dele como ser o Paulinho, o salvador da pátria. O Palmeiras perdeu jogadores muito bons que cedeu para o Atlético Mineiro. Para mim, o Rony foi a ausência mais sentida do Palmeiras ter ido para o Atlético, na minha modesta opinião, né? Mas o Palmeiras está com um time relativamente com um ataque bom, né? Tá com o Facundo, tá com tem o Gustavo Gomes, que articula jogadas, tem o Veiga, tá com jogadores bons. Só que precisam transformar essa finalizar, né? Eu acho finalização. Engraçado que eu tenho a impressão que isso é no mundo inteiro hoje em dia. Claro que existem as goleadas, né? Que podem acontecer, principalmente se você pegar um time fraco pela frente. O exemplo disso foi o PSG, que goleou a 4-0 e acabou perdendo o jogo para o Botafogo, quando todos imaginavam que, meu Deus do céu, eu mesmo confesso. Quando iniciou o jogo, que eu vi aquela movimentação do PSG, quando eu vi aquela movimentação, e o Botafogo não via a bola, eu falei, meu Deus do céu, né? Esses caras não eram nada daquilo, eles estavam meio tontos por causa do arcabouço tático, que é um negócio impressionante no futebol. O fundamental do futebol é a dificuldade de você colocar a bola dentro da casinha, né? Da maneira que você pode adequar um time. Essa é a expectativa minha boa, por exemplo, com relação ao novo técnico da seleção brasileira, porque ele é italiano e a Itália sempre se notabilizou pelo armar uma defesa. E, certo ou errado, os 2 jogos que ele dirigiu não tomamos gol. Quer dizer, então, agora, claro que tem que ter, não basta isso, né? Você povoa o meio-campo, você geralmente usa uma zaga com 3 zagueiros, né? E bons zagueiros, por sinal, um goleiro que sabe usar o pé, porque eventualmente é muito importante, né? E aí você complica no passe. Agora tem que ter o goleador.
Se o cara não acerta o chute, pelo amor de Deus, ontem eu vi aquilo, até esqueci o jogo que nós estávamos vendo aqui ontem, esse último, pô, o cara sobrou uma bola na frente do gol, o cara deu um chute, foi parar lá na estação espacial. Quer dizer, é impossível. Isso, igual o Roberto Baggio na Copa, né? Isso. Você lembra do Roberto Baggio, quando foi bater o pênalti? Exato. Aquele é o nervoso, sabia? Praticamente igualzinho. Havia um técnico nosso de futebol, que na época que eu dei as minhas cacetadas, por assim dizer, e que ele dizia o seguinte: você tem duas inteligências, você tem a inteligência física, eu nunca entendi muito como é que é essa inteligência física, porque a regência é da inteligência emocional. É isso que era o palavreado dele, que ele era uma pessoa muito simples, não era um grande entendedor de física, mas era um grande entendedor de futebol. E ele dizia isso, que se a tua inteligência emocional sobrepor a inteligência física, como ele falava, o que acontece? Vai para a lua. Não vai, o cara agora vai arrebentar. E esquece que tem que ter uma técnica para você bater na bola, né, sem a qual, evidentemente, vai ser difícil fazer gol. Quer dizer, é fascinante. Agora eu acho, dar os parabéns à FIFA, porque realmente está sendo um acerto, você não acha? A Copa de Clubes. Eu espero que agora fique, né? Manter-se, mas a cada 4 anos, ainda não ser 2 Copas do Mundo distintas, né? Uma Copa do Mundo de países. Vai ser essa ótimo. Copa do Mundo de clubes. É de 2 em 2 anos, né? Não é isso? Vai ser de 4 em 4 anos, mas a cada 2 anos você tem uma Copa para torcer. Não é isso? Exatamente. A próxima Copa do ano que vem, 2026. Daqui a 2 anos já está aí. Esse ano vai ser em 2029. Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, é uma jogada fantástica. Eles estão dando uma fábula, tem gente falando que a FIFA movimentou $1 bilhão. Ninguém vai comprovar isso, onde é que foi, enfim. Mas fala-se muito, mas na verdade dá muito dinheiro. Porque você vê a quantidade de gente, só das torcidas brasileiras, a quantidade de brasileiros que estão movimentando lá. E os japoneses também, fantástico. Isso é fantástico. Fantástico. Lotou a Times Square, que não é pequena. Lotou. Diz que os americanos estão até apavorados, achando que o Lula vai jogar uma bomba lá. Exatamente. Isso mesmo, eu fico até admirado com todo esse... Aliás, que coisa lamentável essas guerras que estão acontecendo. Não vamos falar em guerra aqui, que não vale a pena. Mas não, que absurdo. De um lado, você vê... Diga. Não, essa guerra aí é um absurdo. Esses caras são loucos, né? Esses caras são loucos, né? Meu Deus do céu. Mas voltando então à história do futebol, quer dizer, por hora, todos os brasileiros muito bem colocados, e os brasileiros que eram esnobados pelos nossos amigos portugueses, para os nossos amigos ingleses, para os nossos amigos franceses, né? Porque não é mais o que era. Eu mesmo falei isso, acho que você também. Nós não temos. De fato, a gente não tem. O único excepcional que dizem que a gente tem é o Neymar, que eu agora já tenho as minhas dúvidas. Porque se a tal inteligência, entre aspas, física dele é boa, a inteligência emocional não é. Porque o cara só quer saber. Outro dia, você viu uma foto da roupa do Neymar, diz que ele valoriza muito isso. Então apareceu na internet a roupa e os preços das roupas. Só sei que a soma dava uma fábula. Parece que só o casaco era 700 e tantos mil reais, um casaco. A calça, que parecia a calça de pijama, teve gente que falou, eu gosto e tal, aquela que fica as coisas soltas. Para ele é dinheiro de pinga, Fernando. Essas coisas para ele isso é dinheiro de pinga. Pois mas aí o cara, eu concordo com o que o Cristiano, o português falou, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo disse assim, que o Neymar, isso palavras dele, né? Ele tem 40 anos hoje e está provavelmente, não sei se já renovou, não acompanhei, mas estava por renovar por milhões e milhões e milhões, já está muito rico. Então ele falou o seguinte, que o Neymar seria Será que seria craque do maior craque do planeta? E não foi por quê? Ele disse, não foi porque ele não sabe controlar sua vida fora do campo.
Não foi porque gosta de festas, que gosta de festinhas e festões e moda e essa coisa toda. Olha a diferença, tem uma propaganda agora no ar, que de um lado é o Neymar e do outro é o Ronaldo Fenômeno, né? Olha a diferença de postura de um e outro. Né? O Ronaldo não é que o outro também não seja, o Neymar até é mais, mas eu acho que a cabeça dos caras dão um nó, não é possível, né? Porque é muito dinheiro mesmo em jogo, mas lamentavelmente o dom que ele tem, mas é aquela história, ele não tem mais preparo físico, porque lamentavelmente não soube levar a carreira com a tal da inteligência emocional, não acha não? Mas ele não está nem, na verdade, para tá nem aí, né? Ele não está nem um pouco preocupado quanto a isso. Ele já está com a conta bancária milionária garantida para 500 gerações, ele não esquenta a cabeça com isso, não. Ele está na dele, né? Agora com o pai dele, muito provavelmente vão acabar comprando o Santos, que para mim vai ser inevitável, porque o Santos está numa situação muito ruim no brasileiro, né? Embora tenha saído da zona do rebaixamento, na parte de baixo da tabela, mas o que acontece? Eu fico pensando, o jogador que joga ao lado dele, pensa bem, está lá no Santos, é atacante tanto quanto ele, o cara ganha 21 milhões, o outro que o parceiro dele é atacante não ganha nem um décimo disso. Como que um jogador ao lado dele vai se sentir nessa coisa? Isso aí acaba desmotivando os próprios jogadores. Talvez eu concordo plenamente. O Santos tenha refletido negativamente no próprio clube, porque o clube está em vias de, Deus o livre, pode ser rebaixado novamente. É verdade. Luiz Fernando, ou é a Heller ou é Heller, né? Tá vendo a gente? Obrigado, Luiz. Depois me corrija a pronúncia certa. A Joana Cazé, o Lélio Silva, Joana Dark, Mervaldo Santos, Heber Pérez, Luiz Silva, Ingrid Monte e a Cleide Stefânia, nossa amiga querida, também o Luiz Antônio Guimarães, e a gente que não acaba mais, pessoal, principalmente no YouTube, hein? Assim, como é que é isso, Fernando? Então eu vou explicar para vocês. Acontece o seguinte, o nosso programa é gravado ao vivo, aliás, ao mesmo tempo que está sendo ao vivo, ele está sendo gravado no Facebook. Depois ele fica por 30 dias, mas na medida que as páginas vão passando, em 2, 3 dias você vê um programa que depois já tem outro imediatamente após. Agora acontece o seguinte, depois ele vai, pela nossa central, ele vai para o Instagram em cortes, né? Coisas pequenas, passagens do Instagram, e vai principalmente para o meu canal no YouTube. O canal no YouTube é Fernando Sérgio. Entra no youtube.com.br Fernando Sérgio, tá bom? Então o programa ele se apresenta segundas-feiras às 8 horas da manhã com o nosso parceiro aí, o nosso querido Antônio Luiz Guimarães, falando de futebol, ou de esportes, mas preferencialmente futebol. Nas terças-feiras a gente tem a Palavra Amiga, que é aquele quadro que visa estimular as pessoas na medida do possível, e se você gosta desse tipo de papo, também às 8 horas. Às 9 horas da manhã de quintas-feiras, nós temos a presença do nosso querido psicólogo Luiz Aibinder, o homem que sabe tudo de psicologia, respondendo aos nossos queridos espectadores, internautas. Você pode mandar sua pergunta para o e-mail fsgrandenet@gmail.com. Nas sextas-feiras, às 19 horas, nós temos o Dr. Silvio Provenzano. Ele foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, é um dos conselheiros do Conselho Regional, é um dos médicos mais importantes, chefe de medicina, chefe de médicos do Hospital dos Servidores do Estado, e também grande mentor esportivo, por assim dizer. O nosso Silvio Provenzano, ele, além do que ele jogou, pasmem se vocês, começou a carreira jogando no Flamengo, sabe? Depois optou pela medicina, não sei se o Luiz sabia disso, paralelo à medicina, ele tem o diploma de técnico de futebol. Por isso que ele ele explica tão bem as coisas que acontecem no futebol, né? Muito bem, e às quartas-feiras a gente reserva entrevistas eventuais. Eu estou para fazer uma entrevista recentemente com a Flávia Machado,
e ela é hipnoterapista, é um negócio impressionante isso. A hipnoterapia, né, como estímulo de vida, como é que vai ser isso? A gente está a fim de marcar. Então, aí, a quarta-feira, um dia livre, o horário sempre será comunicado por vocês, porque, na verdade, depende muito mais do entrevistado do que da gente mesmo. E, então, quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Aqui, eu vou anotando, porque no computador passa muito rápido, né? E às vezes a gente vê o nome, daqui a pouco está falando outra coisa e acaba esquecendo. A Inês Faria, Maria José Lima, Mônica Barros, professora Mônica Barros, né? Mãe do Ronaldo e do Vitor, né? Isabel Cristina, José Rodino, mãe do Marcos, perdão, e do Vitor. O Ronaldo é outra figura que está aqui, o Ronaldo Tomás. Um abraço para você. Muito bem, como palavra final, hoje eu vou perguntar, não ao palmeirense, mas ao admirador de futebol, dos 4 times brasileiros. Escolhe 2 que possam chegar na final. E você acha hoje, que essa opinião pode mudar. Claro. Sim, claro. Na minha opinião, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Com todo respeito ao Botafogo e ao Fluminense, mas Palmeiras e Flamengo tem um cacique um pouco melhor para chegar avançar um pouco mais nesse torneio. Na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas diante do futebol que Palmeiras e Flamengo estão agora aqui a outra está vibrando aqui. Vem cá, olha aqui que você provocou aqui, tá vendo? Olha só. Dá uma olhada. Tua esposa. Oi, tudo bem, Camila? Flamenguista, viu? Tá feliz. Já pensou se tem uma final Palmeiras e Flamengo nesse torneio? Onde você sabe que eu tenho as minhas simpatias, né? Tem gente que não é Flamengo e não tem outro time. Eu tenho várias simpatias pelo Brasil. E em São Paulo eu sou palmeirense. Ah, que bom saber disso. Ótimo. Isso já está comigo. Isso ela... feliz, de verdade. Não, eu gosto mesmo. Tchau, bom dia. Abraços para Sheila, abraço para todo mundo, abraço para você, boa semana. E vamos que vamos. Para ti também. Vamos que vamos. Tudo de bom para ti também. Abraço grande a ti. Pois é, tá vendo? Aquela história. Tem que ser, o jogo aqui, quando é Vasco e Palmeiras, eu sempre estou perdendo, infelizmente, Vasco e Flamengo principalmente. Aí cada um tem que torcer. Aí tem que ser, ela fica na sala, eu vou pro quarto, vou pra sala lá em cima. Flamengo e Vasco, então nem se fala, né, Fernando? Flamengo e Vasco, então nem se fala. E os meus 5 filhos, 2 com ela e 3 com a minha ex, a Oneida, todos são vascaínos, quer dizer... Todos vascaínos, ela é a única flamenguista. Flamenguista. Mas a irmã dela, por exemplo, ela passou uma semana agora lá no sítio. A Sheila é tricolor, fluminense. Então é uma mescla. Na verdade... O meu caso não é muito diferente, Fernando. Desculpa cortar a sua fala. O meu caso não é muito diferente. Toda a minha família, todos são corintianos. Eu sou o único palmeirense. Todos são corintianos, sou eu palmeirense. Rapaz, até foi bom você falar nisso, vou dizer por quê. Que coisa, vou te contar uma história que talvez não saiba. Eu não tenho nada contra o Corinthians, mas o meu lado italiano, né, que sou neto de italiano, me faz ter mais, depois do Vasco da Gama, ter mais simpatia pelo Palmeiras. Realmente, até torcer, para que de repente, quem sabe. Mas, na verdade, o meu pai, Rui, em quem eu tenho a honra de dizer que eu herdei um pouquinho do futebol que ele jogava, mas que na verdade meu pai não se chamava Rui, chamava Rui quando estava em campo pelo Corinthians Paulista. Ele era meia esquerda do Corinthians e o nome dele era Antônio. Não sei por que cargas d'água que se perde uns tempos. Nessa época eram os idos de 1930, 35 mais ou menos, uma coisa assim. Então o futebol era quase amadorístico, né? Quando você fala assim, meu pai já foi, papai já tá com Deus, e minha mãe também, mas ele jogava muito, e ele era pequenino, assim que eu tenho 1,70 m, aliás eu acho que eu já estou com 1,68 m, que a gente vai ficando velho, vai encolhendo, né? Mas o papai era menor, e eu tinha um irmão que era muito maior, eu tinha um irmão que tinha 1,80 m e poucos,
ver se pode. Mas acontece que ele tinha um controle da bola, rapaz, incrível, incrível. Então a gente, quando ia para as peladas, lá, notadamente, teve um tempo na minha vida que eu morei em Niterói, na praia de Caraí, né? Então a gente ia jogar bola lá com ele. Nossa, eu vou te contar, para tomar a bola do velho era fogo. Então eu tenho assim esse respeito, naturalmente. Lamento profundamente o que está havendo no Corinthians Paulista, né? Porque a situação é muito complicada, né? Não? Eles estão com dívida, todas essas coisas mais, né? Mas para os torcedores rivais, eles estão adorando, né, a situação. A começar por você, né? Da gente. Principalmente, nossa, ainda mais eu, rival, com toda certeza. Nada ruim que não. Eu penso assim, para eles, com todo respeito. Nada ruim que não possa piorar. Eles, tá certo, tá certo. Valeu, meu amigo. A rivalidade é assim mesmo. É isso, faz parte da rivalidade. A Jane Belli tá vendo a gente. Alô, Jane, um abraço para você. Tem que falar para a turma aí, ó. A Cláudia Fontes deixou. Olha quanta gente, hein? A Adélia Patrícia, alô, dona Adélia. A Marisa Tavares, a Adélia, que ontem postou uma imagem dela almoçando com a filha dela. Se parecem muito. Isso eu vi no Facebook. O Zé Augusto Oliveira Neto, Lucinelli Gomes, Isadora Bittencourt, Robson Meirelles, Patrícia Souza, Jorge Porto, Cláudio Pontes e o Cleverson Skensky. Muito bem, eu quero mais uma vez desejar a você uma bela semana, viu? E tomara que o Palmeiras vença logo mais. Estarei aqui de olho na TV para ver. Vontade de estar lá não faltava não, né? Aí, mas é que tem muita coisa. Ih, rapaz, é complicado. Eu tenho publicidade para fazer. Eu tenho a presidência lá da Confraria dos Amigos do Rádio. Eu participo da Fraternidade da Comunicação do nosso querido presidente Dr. Baltazar Salgado. Então tem muitos compromissos que não. Por exemplo, a semana passada toda a Samira passou lá no sítio, né? E eu tive que ficar por aqui por uma série de coisas e responsabilidades. Mas faz parte da vida, não me queixo não, porque enquanto a gente tiver força e energia, significa que a gente está vivendo, né? Aliás, eu botei aqui no Facebook uma fala do inesquecível Francisco Rocco, o extraordinário, um sujeito extremamente bem-humorado, grande ator, um dos maiores, e a simplicidade dele, quando ele diz assim, olha, eu só queria ser um bom ator, olha só. Né? Então ele deu uma fala e eu copiei e botei no meu Face. Depois de você ver esse programa, dá uma olhada, logo abaixo do nosso programa está lá o Francisco Rocco dizendo que, em outras palavras, talvez mais sábias até, dizendo que o importante é o hoje, né? A vida está seguindo hoje, a vida é um presente de Deus, é um presente que nos foi dado e que a gente tem que viver bem o dia de hoje, porque forçosamente, se você viver bem o dia de hoje, você com certeza terá um amanhã melhor. Querido, um abraço, as suas palavras finais. Duas coisas para concluir. Primeiro, com relação ao Palmeiras, que entre com os pés no chão e jogue sem menosprezar adversários, né? Mas jogue para vencer, jogue com seriedade. E aí, a partir das oitavas de final, aí a pegada é diferente, né? Aí seja o que Deus quiser. O sangue mesmo, não tem que dar o sangue mesmo. Aí tem que dar a vida em campo. Detalhe mudando d'água pro vinho, precavenham-se quanto com relação ao tempo, viu? Porque a previsão é de mudar o tempo a partir de hoje para amanhã, pelo menos aqui em São Paulo, porque já está no sul do país, já está uma temperaturas baixas, e a tendência é de terça a quinta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se vai chegar no Rio de Janeiro, chegar a mínima de 5 e máxima de 15. Nossa. Olha só, imagina. Aqui ó, manga de camisa. Aqui tá 30 graus hoje, tranquilo, gozado, né? Tão perto, ao mesmo tempo tão hoje diferente o clima, né? Tão diferente. E o pessoal estranha, porque outro dia tava um frio aqui no Rio, frio para nós é 18 graus, né?
20 e tal, de manhã cedinho, e eu publiquei uma foto e alguém veio e disse: Fernando, mas como é que tá com esse sol aí? Tem nada a ver, o sol pode estar distante e aí fica frio mesmo. Lá em Portugal é comum, tem um apartamento lá do meu filho, que a gente, quando vai lá, fica lá com ele, né? Então eu tinha um amigo, quero mandar um abraço para ele, o Fernando Pereira. Não, Fernando Pereira já foi, que Deus, nossa, lembrei o Fernando agora, que Deus o tenha, há muitos anos, foi presidente, não foi há muitos anos, não foi ano passado. O Fernando Rocha, eu achava, é Fernando Rocha do Couto, e ele prefere ser chamado de Fernando Rocha. O cara mais ou menos, ele é tenente-capitão da Marinha, não sei como é que é o negócio, e é vizinho do meu filho, né? E foi tão gentil quando nós estivemos lá, que a última vez que viemos no aeroporto ele ofereceu: eu vou levar vocês. Não, te agradeço, e aproveitamos o Uber. Um cara fantástico. E eu tinha o hábito, fiquei um período grande lá, porque foi o nascimento dos meus netos. Eu tenho 2 netos portugueses. Estive no estádio do Porto, uma beleza. Se você tiver a oportunidade um dia, vá ver, que fantástico o Porto. Claro que lá eu torço pelo Porto, né? Então, resultado, aí quando a gente de dia descia para tomar sol, né? Então você ficava buscando as nesgas de sol, porque é um edifício de 12 andares, então onde batia você ficava ali, porque não tinha condição de sair dali. Aí, mas é que o inverno deste ano não está sendo assim tão elevado, não está sendo tanto problema. Eu falei: como é que não está tendo, meu Deus do céu? Você acordar com 3, 4 graus, quando chega por volta de meio-dia, por aí você fica alegre, porque vai fazer 12 graus. Quer dizer, minha Nossa Senhora, faz parte do show. Querido, um abraço, desculpa o falatório, hoje eu estou com o falatório aberto. Saúde para você. Legal, Fernando. Um abraço, tudo de bom, boa semana para ti e a todos aí, tá bom? Valeu, querido. Um abração. Até semana que vem. Tomara que o Palmeiras possa ganhar logo mais. Forte abraço. Tomara. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Fernando, um abraço. É verdade. Abração. Muito bem. Você que está me vendo, esse aí foi o Luiz Henrique Oliveira, que você curtiu, né? Então, quando você vê, quando tiver gravado, tiver lá, aparece o Luiz, é esse o programa do Fernando. Tá bom? Forte abraço para você, tudo de bom, o dia está só começando, se cuide e viva o melhor possível no dia de hoje. Tchau, tchau.